Olá, boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Eu vou colocar aqui. Tudo bem com vocês? Estão entrando. Gente, eu não vou conseguir colocar. Eu vou chamar a Fábio já. Vou chamar já a Fábio. Assim a gente começa com ela. Eu não consegui colocar o título da nossa live, mas a gente vai falar novamente sobre adolescência na pandemia. Oi, Fábio! Oi, se não dá igual aquela vez que demorei para dar. Já falei, vamos chamar já a Fábio, e assim a gente começa já, não perde um minuto. Exato, exato. Então, Dani, primeiro eu queria dizer que foi muito legal. Agradecer o convite novamente, porque a primeira live teve tantos resultados positivos, né? Tantas mudanças, um feedback, muita gente me procurando, dizendo que fez uma mudança na relação com os filhos, na postura. Então, é tão bom. E às vezes me perguntam, né? Fábio, por que agora você está fazendo live? Eu falei, engraçado, eu não tinha esse desejo. Porém, quando vem esse feedback sempre dos vídeos, das transformações que as pessoas têm feito na casa delas, eu falo, vale a pena. Porque a gente Vale. atinge um número maior de pessoas, né? É verdade, eu acho também. Nossa, eu também, da mesma forma, foram muitas pessoas que vieram, muitas mães gratas, muito gratas pela oportunidade de ter esse momento de falar, delas poderem ter colocado antes quais eram as ansiedades, quais eram as questões que incomodavam. Eu acho que só ali, nessa questão de parar para pensar, já foi um movimento muito bom. E realmente esse agradecimento, porque acho que a gente conseguiu chegar num momento e num assunto que às vezes ficamos todas quietinhas em casa, passando por essas situações e parece que somos extremamente solitárias ali. E quando se Uhum. abriu esse espaço e você veio, isso ficou um pouco mais, não vou dizer que ficou mais fácil, mas eu vejo assim que a gente encontrou os nossos semelhantes. Eu acho que isso dá para a gente sempre um acalento, assim. Um colo, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa de um colo, desse aconchego. E as mães precisam olhar, porque estão todas elas dizendo como tá difícil nesse momento lidar com o adolescente, além da pandemia, o quanto tá difícil olhar e realmente até naquilo que a gente falou assim de estratégias tão simples, mas a gente lembrar de como a gente pode estar olhando e se conectando a ele. E hoje, na verdade, eu queria fazer um convite, né? Um convite para que as mães pudessem olhar para esse adolescente. A gente fala tanto da criança interior, mas olhar como eu era adolescente, como eu fui adolescente, como eu gostaria de ser tratada, como que eu gostaria que conversassem comigo. Acho isso tão importante e vou te contar um caso, assim. Eu tenho uma paciente, até que foi um feedback essa semana que ela trouxe, que ela tinha uma dificuldade muito grande em relação com o pai. Ela não conseguia e ela disse, olha, já passei por várias terapeutas e não adianta, ela tem 17 anos. Não consigo falar com meu pai. E na construção de, assim, como ele foi, que todas as vezes que ele chamava a atenção dela, era de uma forma amorosa, era dura, porém, era uma forma de direcionamento. E ela foi reconstruindo esse olhar. E ela disse, Fábio, um dia eu sentei e, como você disse, fiz um convite. Pai, me conta como você era adolescente. E daí fez total sentido para ela que aquela atitude dele tinha a ver com o que ele tinha passado na adolescência. Então ele passou a tratar ela de uma forma diferente e ela passou a olhar para esse pai e dizer, meu Deus, como eu fui tão dura com ele. Ele só estava todas as vezes que ele me chamava atenção, todas as vezes que ele pedia para eu ler um livro, todas as vezes que ele pedia para eu estudar, era por conta da adolescência dele, né?
E, É, é. e vejo É, que eu se eu... acho que a gente você falou no começo, né, da criança interior, mas a gente acaba não falando do adolescente interior, porque também, né, existe dentro da gente esse adolescente interior que muitas vezes passou por questões, às vezes, complexas né, nessa construção aí, nessa caminhada, e que às vezes a gente até, em alguns momentos, o filho se torna um espelho disso. É como se o Uhum. filho trouxesse isso à tona. Algo na nossa adolescência que não, de certa forma, não foi positivo para você, e o que o teu filho ou a tua filha faz, e aquilo volta e vira um espelho para você. E às vezes são questões que são difíceis de você lidar, porque na É, verdade foram difíceis para você como adolescente. Então, às e, vezes, a gente acaba até batendo de frente com os filhos, quem tem mais de um, aí percebe bastante essa diferença, e isso acaba muitas vezes interferindo numa imparcialidade na hora de você tomar decisões, na hora de você estabelecer limites, na hora, né, de você negociar ou de você dizer, não, isso não é negociável. Porque mexe muito com esse teu adolescente interior, que na verdade muitas vezes também não soube lidar com aquela situação. e esse exemplo que você trouxe sobre ter dois filhos e como os pais têm essa relação. Também vejo muito os pais fazendo uma aliança com os filhos, os quais eles têm mais conexão mesmo, né? Interesses em comum, o qual ele consegue se comunicar. E fica mais difícil para ele se conectar com aquele filho que não consegue ouvi-lo ou que, na verdade, transmite através da fala ou do comportamento é, que não está satisfeito de uma forma que o pai não consegue lidar. Então, quando o pai não consegue lidar com essa situação, ele se afasta desse filho. Ele acaba, e não por falta de amor, de jeito nenhum, mas eu falo o caminho mais fácil, né? A gente É. tende a ir por esse caminho. Mas, na verdade, A aquele gente se outro filho também protege, pede Fábio. ajuda. Né? Você se protege porque assim, em alguns momentos, eu vejo que a relação às vezes ela pega às vezes num lado pessoal teu, de até aquele filho de repente trazer à tona um comportamento que você não fazia igual ou que era alguma coisa também que te incomodava. E aí há esse embate muitas vezes, né? É, Uhum. e aí você não consegue racionalizar e pensar, não, quando eu era adolescente, isso era extremamente difícil para mim. Está sendo extremamente difícil para o meu filho. E tem outra coisa, é um outro temperamento, é uma outra pessoa que está vivendo num outro momento, numa outra época, né? Então sempre Uhum. tem aí, a gente vai acrescentar algumas coisas a mais. Mas eu vejo sim que quando você consegue fazer esse exercício de tentar se colocar no lugar do seu filho, se imaginar quando você viveu algo semelhante a isso, que você consegue, eu acho que a gente consegue ficar mais, assim, num nível mais próximo de acertar nesse diálogo, né? Pelo menos na Uhum. possibilidade desse diálogo. Porque acertar a gente, né, nem sempre vai acertar. E porque os filhos olham pra gente, os adolescentes olham e dizem assim, mas imagina, ela não tem nada a ver comigo. Porque, por exemplo, a mãe, o pai, mas eu falo, é diferente. Hoje somos maduros, não É, tomamos aquelas atitudes, mas um dia a gente foi adolescente, um dia a gente errou e acertou, e esses acertos e erros que a gente traz como uma verdade pronta para o filho. E é a questão deste autoritarismo que ele tenta fugir. Eu vi uma frase tão linda que dizia assim: o adolescente é como se fosse um rio. Ele tem uma força natural, uma força vital. E os pais tentam fazer o quê? Tentam represar esse rio. E não dá. Então, o que, que a gente tem que fazer com esse rio? A gente tem que redirecionar e entender de que ele precisa desta força. E essa força que nós, pais, às vezes, até das perguntas que colocaram, né? Se vê refém. é, Como que eu posso lidar com meu filho? Eu fico refém de saber me comunicar com ele.
Mas como eu, então, refazendo, olhando para o meu adolescente, como eu era adolescente, como eu gostava de ser tratado, como eu gostava que falassem comigo. E olhando, quando a gente olha para dentro e faz esse exercício de autoconhecimento, a gente realmente consegue ter um caminho mais tranquilo na forma de lidar com esse adolescente. Sim, com certeza, é verdade. E quando você faz alguma coisa que você gostaria que fizessem com você ou que faziam com você, Uhum. você já deve, né? Muitas mães, quem tá aí, deve ter vivido isso. A resposta que você tem é muito gostosa, não é? Porque se foi bom para você, se foi assim, né, um gesto de carinho, um gesto de compreensão, é, você fez aquilo, você deu tanto amor, tanto carinho naquela tua ação, que mesmo que ela não tenha o mesmo efeito que teve para você, ela vai agradar, não é? Porque você tem uma intenção enorme de fazer algo que para você era bom. Então você vai fazer diferente, você vai preparar um sanduíche diferente, você vai arrumar uma cama diferente, não é? Você vai fazer aquilo com uma intenção maior. E o teu filho vai acabar recebendo isso de uma outra forma também. Só que assim, né? É todo dia. É um processo, né? É todo dia. E tem dias que você vai conseguir se colocar no lugar, que você vai conseguir compreender, que você vai conseguir fazer aquela leitura, e tem aquele dia que você não vai conseguir, que pode ser que você se exalte, sim, pode ser que você diga coisas, e a gente precisa entender que isso tá tudo bem, né? Exato, faz parte, porque não estamos prontos enquanto pai. A educação é uma construção e nós, enquanto pais, estamos nessa construção, aprendendo com eles, errando com eles. Então, não carregar culpa, porque eu digo que culpa não constrói. Culpa faz com que a gente se paralise. Então, é como você falou, é todo dia. E tem dias que você não está bem com as duas coisas. Então, uma vez uma família disse assim para mim: então eu tenho que virar Buda agora para trabalhar com o meu filho. Falei: não, é também mostrar para ele de que assim, olha, hoje eu tô muito irritada, não vou conseguir ter a paciência necessária, e posso pedir desculpas também pela minha atitude. Um adolescente veio me dizer assim: olha, eu consegui pedir desculpas para minha mãe. E essa mãe me escreveu assim, chorando, dizendo: é a primeira vez em 16 anos que ela me pede desculpa. Porque ela assistiu a live e viu que ela também precisa modificar a atitude dela com a mãe. Então, eu acho que a gente primeiro tem que quebrar essa agressividade, né? E como que a gente quebra isso? É com colo, é com amor, é É, olhar para dentro, é fazer como você colocou todos os dias. É mais um dia, mindfulness, né? Cada dia é um dia. é, Eu vou tentar fazer o meu melhor sempre. Eu acho que enquanto pais, ninguém, às vezes os pais dizem: nossa, eu errei tanto, eu não devia ter feito dessa forma. Eu falo: não, você não errou, você fez o melhor que você conseguia. Sempre a gente faz o nosso é, melhor. A gente não quer errar, mas a gente erra é. e faz parte. É verdade, é. E eu tô vendo algumas mães falando aí de perder a paciência, de como fazer estudar e tudo, né? De forma nenhuma a gente quer dizer que isso é assim, é uma receita mágica. Não é uma receita mágica, né? Eu acho que em alguns momentos, é, dependendo do grau da nossa intenção, a gente vai acertar. Né? Pode Uhum. ser que você não acerte na hora, pode ser que você não receba na hora essa resposta, ai, obrigado, ai, que delícia, eu adorei. Às vezes a gente recebe depois, não é? É. Às vezes depois o filho vem e diz, ai, que bom, ou faz aquilo de novo que você fez aquele dia, porque Uhum. a intenção ficou no ar. E é outra coisa, né? Às vezes a gente não tem esse tipo eu não me coloco, não penso como adolescente, eu não estou fazendo isso, mas eu quero começar a fazer. Dê um tempo também para o seu filho, para sua filha digerir essa nova postura sua, essa nova atitude.
Não é? Porque a vida dá chance para a gente começar a fazer diferente a todo momento. Mas às vezes as pessoas se assustam. Puxa, mas você nunca fez isso? E às vezes a gente, eu fiz e não aconteceu nada. Calma, né? Calma que esse olhar, essa análise para esse comportamento seu diferente, eles fazem. Eles fazem, né? Eles fazem essa análise e pensam assim também. Eu falo sobre educação, né? Educação é uma constância. Não adianta, muitas vezes, você adota várias estratégias e daí chega no consultório e fala, nada resolve. Eu falo, tá, mas a questão é igual à educação. Se a professora ensina um exercício de matemática, chega em casa e ensina outro, faz uma confusão na cabeça da criança. Então, a gente tem que ter constância. A gente tem que, primeiro, se identificar com uma forma de educar, sempre de forma amorosa, sempre que passa pelo coração e que fala isso tem a ver comigo. E insistir. Porque as mudanças, como você falou, não é de um dia para a noite. Quando eu tive os feedbacks dizendo, nossa, a minha mãe mudou, o meu filho mudou, eu falo que é efeito, né, placebo, assim, mas Aham. é uma semente que a gente É, vai plantando, vai adubando, regando, para que isso depois vire uma constante. Porque eles estranham quando o filho fica muito amoroso, o pai diz assim: o que ele quer de mim agora? Você quer dinheiro? Você é. quer sair? Você quer... E o pai, quando muda, os adolescentes também dizem isso. Ixi, meu pai mudou, Uhum, aconteceu alguma coisa, o que ele quer de mim? uhum. Então, eles É também verdade. ficam na defensiva e não entendem que não. A partir de agora, eu quero ser uma mãe diferente para você, um pai diferente, eu quero estar mais próximo. E assim, de forma nenhuma, né, que isso é algo que a gente vai ter que alterar completamente a nossa vida e a nossa rotina, não. Até porque cada pessoa tem o seu jeito de amar, tem o seu jeito de se doar, tem o seu jeito de se fazer presente, não é? Então a gente pode começar, como a gente faz com as crianças, por exemplo, quando a gente quer colocar um novo comportamento, um novo hábito, você vai devagar, você vai escolher uma coisa para mudar na sua rotina em relação ao seu filho. Uma coisa que naquele momento, se você conseguir pelo mais difícil, ótimo. Mas se você não conseguir mudar alguma coisa, e como você disse, mude e seja constante naquilo que você decidiu mudar. Porque a gente tem que entender que somos o lado maduro da relação, mas a gente também em alguns momentos está fragilizado. A gente também em alguns momentos não está totalmente assim 100% para né, para estar para fazer sempre de uma forma amorosa, dedicada. E eu acho que tirar um pouco desse peso, dessa responsabilidade das costas, traz para a gente também uma leveza de que se eu mudar uma coisinha hoje, eu já estou fazendo uma grande diferença. Em primeiro lugar, para mim e, consequentemente, né, para o meu filho. Porque essas mudanças vai fazer essa alteração desta relação. Muitas vezes os pais, tanto da criança pequena quanto do adolescente, querem mudar tudo. Então eles chegam com uma lista, isso é uma coisa importante para falar, eles chegam com uma lista dizendo assim, ó, meu filho faz isso, 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 que não é bacana. Eu falo, e o que ele faz de bom? Quais as coisas boas que seu filho faz? Então, esse exercício também de olhar as coisas boas que os filhos fazem é difícil, porque a gente, quando tá na loucura, ainda mais nessa época de pandemia, que tá todo mundo dentro de casa, a gente olha só o defeito, só a coisa ruim. Então, quando eu olho e falo, não, olha, meu filho é inteligente, ele é um menino dedicado, e não colocar também o meu fantasma em cima dele, né? O que eu gostaria que ele fosse. A minha expectativa, né? Aquilo que eu não fiz, ou colocar essa coisa de veja só, tem gente que não tem isso que não tem lá não sei o quê. Não, vamos lidar com o que a gente tem aqui, não é? A partir da nossa realidade é que a gente vai ser grato, é que a gente vai preservar aquilo que é importante, não é? Vai alterar aquilo que não está funcionando,
não é? Porque esse tipo de coisa que às vezes também a gente escutava dos pais, que eram coisas que a gente também não gostava. E às vezes, pelo próprio modelo, você acaba agindo da mesma forma. E até falando, replicando frases que os seus pais falaram na melhor das boas intenções, a gente fica falando para os filhos. Não é? Se aquilo de certa forma não batia bem, por que que vai bater bem para os nossos filhos? E isso é algo muito forte. Por quê? Porque a gente tem o hábito, tem o nosso repertório. O nosso repertório era de ser tratado dessa maneira. Então a gente faz, ecoa e projeta nos Uhum. nossos filhos o mesmo repertório de educação. Então, quando, de novo, a gente olha para esse adolescente, olha para essa criança, a gente olha e fala, tá, não foi ideal, não foi a forma que me deixou mais feliz. Então, eu preciso modificar essa comunicação, estabelecer que não tem certo ou errado, é nessas tentativas de acertos e erros. E quando que a gente percebe resposta? Isso muitos pais me perguntam, como é que eu sei que está mudando? Eu digo, o comportamento dele em relação a você, em relação àquilo que você busca para ele. Aí você vai vendo mudanças. E não é, além de não ser de um dia para a noite, ele vai fazer mudanças significativas para um todo, para uma vida. Ele vai restabelecer essa relação, que para mim é o fundamental. Eu acho que as famílias precisam restabelecer a relação com os seus adolescentes, para também evitar lá na frente a drogadição, evitar o uso abusivo de álcool, porque eles acabam indo para esses caminhos, cada um com o seu motivo interno. Então, digo, às vezes não é da própria família que traz essa responsabilidade, fala, ah, não, ele é usuário por minha culpa. Não, cada adolescente vai buscar o seu Sim, sim. caminho. Mas que muitas vezes, quando se tem essa comunicação dentro de casa, fica mais fácil a gente conversar, a gente entender, a gente ver o que está acontecendo. Então, É, são situações em que uma família que consegue conversar, uma família que consegue dialogar com o seu filho, esses caminhos são menos tortuosos, né? Alguém colocou como limite. Sim, né? é, Gentileza e firmeza. Então, o amor é. de uma forma mais dura, muitas vezes, porque eles também precisam desses limites. Mas aí quando a gente também volta dessas famílias que às vezes também tem vergonha do adolescente que foi. Hoje, por exemplo, eu falei, mas pergunte, ontem na verdade, pergunte para sua avó como era o seu pai. Eu falei, gente, não vai dar certo isso, porque a avó não vai contar como era, porque às vezes acha que assim, daí que meu filho vai seguir esse exemplo de que ele não era um bom aluno, de que ele aprontava um monte, e não entendem que essas histórias, na verdade, constroem essas É, emoções. Porque daí o adolescente vai olhar, ele não vai sentir. Não, então tá, meu pai fez, eu também fiz. Não, ele está entendendo. Sem o uso, que também foi o vídeo que você colocou ontem, né? Que eu achei fantástico, que não, a geração deles é diferente. Diferente no aspecto tecnológico, diferente no aspecto de estímulos, mas o interno da necessidade de pertencer a um grupo, da necessidade de ser visto, das dificuldades com o corpo, de é que muito, agora é muito meus igual. braços são maiores. É muito Então, igual. Não é? É muito igual, assim, eles têm uma... E eu vejo, assim, isso que você falou antes, só queria voltar. Muitas vezes eu já me peguei pensando exatamente assim, nossa, mas eu vou contar para o meu filho que eu fiz alguma coisa errada, né?
não errada, mas no impulso da adolescência, e daí o meu filho e a minha filha vão ter carta branca para fazer igual. Isso é uma coisa que eu acho que muitos pais têm receio. Os pais, ou como você disse, no caso de perguntar para a avó, para o vô, como que era o meu pai. E na verdade, não tem, né, assim, a vida não vai se repetir exatamente da mesma forma, mas eu vejo que você consegue estar mais próximo porque o seu filho vai te enxergar como uma pessoa que também teve momentos de fraqueza ou que também teve momentos em que enfrentou, foi corajoso, foi, né, fez coisas assim. E eu vejo que algumas vezes que eu contei algumas coisas assim para os meus filhos, muito relacionado mais às minhas fraquezas assim, eu recebi uma empatia deles muito maior, né, de tipo, nossa, mas é mesmo? Porque às vezes tem uma coisa assim de idolatria, assim, né? Porque o pai e a mãe muitas vezes pode parecer que sabem de tudo, ou tão, a gente, né, a gente faz de conta que sabe de tudo em alguns momentos, mas a gente se coloca muitas vezes tendo que passar uma verdade, uma segurança que a gente não tem. É, e essa segurança, quando eles não se identificam com nós pais, Eles né? sabem, né, quando a gente tá. E eles sabem quando a gente está querendo fazer né? E a gente não tá segurando aí a onda. Não tá seguro, né? É Então, isso. eles olham e falam assim, nossa, sempre, mas o meu pai é tão seguro na hora de tomar decisões, ele sabe tanto o que ele quer, mas houve um caminho para ele chegar aqui. Então, vamos voltar lá. Quais eram os medos, quais eram as inseguranças em relação ao relacionamento, a namoro, a autoestima? Como era lá? Como que ele conseguiu vencer para ser esse homem que é hoje, essa mulher que é hoje? Não foi fácil. Ele teve que deixar. Teve uma vez um paciente que eu achei o máximo, 17 anos também, ele falou: eu sinto às vezes que eu carrego uma corrente, onde cada elo é o desejo que meu pai tem sobre mim. Ai, nossa, Uhum. ah, Pesado, né? muito, Pesado. muito, É, muito. e daí eu vejo que é essa liberdade que eles precisam ter, mas olhar assim, então tá, vamos pensar. Por que que teu pai também coloca todo esse desejo em cima de você? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E aonde ele foi, sentou e ele entendeu, e aonde ele conseguiu dizer para o pai: pois é, mas eu não tenho esse mesmo desejo que você. Eu não quero fazer a faculdade de medicina. Eu quero, porque o pai tinha tentado, não tinha conseguido, enfim. E, assim, claro que enquanto pais ficamos ansiosos de que queremos sempre o melhor para eles. Mas eu digo, é o melhor deles. E aí, Que às vezes, a eles... gente quer o melhor para eles porque você quer privá-los daquilo que você viveu e que não foi bom. Então, você é duro, você é exigente, e você lá na sua cabeça você pensa, não, eu não vou afrouxar nisso porque eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Só que você é uma outra pessoa e a sua história, a sua caminhada foi outra completamente diferente. E a partir do momento que você se desarma e diz, puxa, para mim foi super difícil essa situação que você está vivendo, para mim foi super complicado, né? Eu espero que você, quem sabe você consiga, você tenha, eu não consegui. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes os pais colocam essa armadura, não é? Como a gente É. falou, querendo o melhor para os filhos, porque eles não querem que os filhos se frustrem com as coisas que você se frustrou. E que não quer dizer em momento algum que o seu filho vai passar por aquilo da mesma forma que você. E tem outra coisa, o que foi frustração para a gente, pode ser que não seja para ele. Então, aquilo Sim, nem seja a frustração que vai fazer a construção dele quanto um sujeito. E que tem outras coisas que a gente às vezes banaliza e diz assim, mas é só isso. E para ele seja uma frustração maior. Porque as armas, as ferramentas do adolescente é diferente. Então, a gente sempre tem que olhar o que é aquilo naquele momento, entender o filho, não a partir da nossa perspectiva, mas a é, partir da perspectiva dele. Então, o minimizar um problema que para a gente hoje, a gente tem esse empoderamento de dizer tá errado, né? É muito pouco, para ele não é.
E que outras coisas que pra gente foi tão difícil, que a gente também, né, projeta os nossos medos em cima dele e diz, ele vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ele vai ter dificuldade de relacionamento, porque eu era tímida, ele também vai ser tímido, eu vejo que ele vai ter problemas, e às vezes a timidez dele tá ok para ele, então não é um problema. Então, a gente sempre busca esse olhar para a gente, olhar assim. Por isso que fazer uma releitura sobre como eu era adolescente vai fazer que o que eu entenda, o que é projeção, o que eu quero a mais do que ele pode me dar. E daí entra o processo de aceitação, de aceitar de que o meu filho vai ser diferente de mim e de que ele vai ter desejos diferentes. Vejo a minha pequena, né? Ela tá com 16. E todo mundo, então, vem da família do pai, fala que ela tem que ser uma coisa, a minha família diz outra. E todo mundo pergunta, o que você quer que ela seja? Eu digo, o que ela quiser ser. Ah, se ela quiser ser Que já é psicóloga, muita coisa, né? Que já é que muita já é coisa. difícil para ela, né? Então, se ela quiser ser psicóloga, ótimo. Se ela quiser ser advogada, ótimo. Se ela quiser fazer qualquer coisa, fisioterapia, nutrição, é o desejo dela. E eu digo, se ela fizer o que ela quer, ela vai brilhar. Porque ela vai fazer aquilo se movimentar. Então, É. nós pais precisamos entender isso. A gente quer o melhor. Aí entra a nossa ansiedade de Sim, não, e querer nossa fazer ansiedade diferente. diante de, assim, a nossa ansiedade diante daquilo que a gente viveu, porque mesmo que a gente não faça essa reflexão, a gente não pare e pense, e geralmente a gente não faz isso, você está agindo muitas vezes nessa pressa, você está deixando às vezes de ouvir uma coisa super importante que o teu filho tem para te dizer, entender como que ele está pensando sobre aquilo, porque você tem uma noção de que é difícil, de que vai ter que estudar, que vai ter que conquistar, que vai não sei o quê, não é? E aí, poxa, você está fazendo já uma profecia em cima, né? Eu nunca me esqueço que na faculdade eu fiz uma matéria, eu não sei que matéria que era, e que a professora dizia que quando você tem um filho, e quando você pensa no nome que você vai dar para o seu filho, se você está lá, você está grávida, ou você vai adotar uma criança, enfim, você projeta um nome. Aquele nome é um projeto de vida. Quando você decidiu que o seu filho ia ter um determinado, por trás, você já pensou em tudo que você deseja para aquele filho. Então eles já nascem com esse peso nas costas, não é? Aí passa a infância e tal, aquela coisa toda. Quando chega na adolescência, que eles precisam realmente a partir do que eles receberam da gente, mas buscando essa identificação através daquilo, das virtudes, das fraquezas, enfim, isso tudo muitas vezes os pais não conseguem entender. Como assim? Como assim que você não vai fazer isso? Ou como assim, não é? Então, isso é uma coisa que vai E vindo desde. desde pequeno, eu digo até desde a pré-história, porque quando a gente está na gestação, a gente já tem essa pré-história em cima daquela criança. E isso que você falou é muito importante, Dani, porque quando ele é criança, isso é mais leve. Apesar de colocar na aula de Sim, música, de balé, é mais leve. Quando entra na adolescência, os pais colocam assim, agora é minha obrigação dar direcionamento, mas assim, o direcionamento que eu quero dar. E quando eu coloco isso, às vezes teve pai que colocou isso muito claramente. Se eu não endireitar ele agora, não vai mais. Eu falei, mas endireitar em que sentido? Educação? Ok, precisamos dar em todos os tempos. Mas endireitar e colocar ele na aula de alemão, de inglês, de francês, de espanhol, tudo, porque você quer que ele seja diplomata, quer dizer, mas ele não quer nada disso. Eu falei, então, porque ele não quer. Ele quer, o que que ele quer? Ele não sabe ainda, eu tenho que dar o suporte para ele. Tem que dar o suporte, que ele também dá conta. Porque muitas vezes perguntam, quando eu sei que é demais? Eu falei, ele também sinaliza que é demais.
Ele está Uhum. dizendo, eu não quero mais fazer o espanhol, mas eu adoro o alemão, eu vou continuar fazendo alemão, porque faz sentido, né? Então, a gente tem que olhar para assim, esse deadline para os pais, que é a adolescência. Agora, eles vão ter que ser aquele pré-projeto da gestação que eu esperei, porque enquanto criança eu deixei livre, mas agora vai ter que. Agora chega, agora acabou a brincadeira, agora, não é? É, E é, eles não têm essa programação, assim, esse botãozinho, assim, esse upgrade, assim, para as nossas expectativas. Eles não têm isso, não é? E eu vejo que isso não tem nada a ver assim, mas hoje, mas são outros tempos, os jovens de hoje são diferentes de nós. Sim, como nós fomos diferentes dos nossos pais quando foram jovens. Mas a frustração, lidar com a aceitação, a sua autoaceitação, lidar com a sua aceitação do grupo, fazer parte de alguma coisa, ser importante, isso tudo, gente, não muda. Não é? Isso, assim, eles têm mais recursos, digamos, hoje, não é? Mais acesso à informação, mas esses ritos de passagem continuam sendo muito parecidos conosco. Então, mais uma vez, a oportunidade que a gente tem de se voltar para a nossa adolescência, porque algumas coisas a gente percebe que são muito similares. Algumas fragilidades, né, algumas sutilezas, elas são praticamente assim iguais como quando a gente passou por isso. Acho que deu uma travadinha na é. Fábia, ela já volta. Voltei. Até teve uma mãe que colocou ali, como cobrar na pandemia. Então, eu faço um convite para se olhar assim, como gostaria de ser cobrada. A cobrança, como a gente falou da outra vez, a obrigação, vamos colocar assim, você deixar aula, você tem que fazer atividade, ela precisa Tá acontecer, travando, mas a mas, gente entende. mas de uma forma amorosa. Então, acho que isso que a mãe até colocou como fazendo de uma forma amorosa, mas mostrando que existem obrigações que não dá para a gente não fazer, porque isso também é a construção desse sujeito lá para frente. É a construção dele entender que obrigações precisam ser cumpridas, que responsabilidades precisam ser cumpridas. Então, quando eles falam, né, da geração Nutella, de que tudo é fácil, eu não acho que seja uma geração que tem algumas situações que são mais fáceis, mas situações que para eles são muito mais Ah, tá difíceis. travando. E quando tá travando, Tá oi, travando. Voltou, voltou. quando eu digo que, né, situações mais difíceis, até trazendo o filme que você trouxe ontem, de que hoje você não precisa estar, naquela época, não precisava estar o tempo inteiro conectado. Hoje precisa, como a gente conversou da outra vez, eles precisam ser vistos, eles precisam mostrar que eles existem. A grande frustração da rede social, porque tudo que está ali eles acreditam que é verdade, que todo mundo é feliz, que todo mundo come fora todo dia. Então, não vejo a geração Nutella, vejo que diante do pode criar filhos que também com as situações. Ai, tô Deu uma travando, travadinha Mona. aqui, mas a gente está acompanhando. Tá travando algumas coisas, mas assim, eu acredito muito nisso, assim, que lógico que a gente tem que pensar que também nós vivemos um momento diferente como pais também, não é? Toda essa tecnologia a nosso dispor muitas vezes nos faz ficarmos um pouco perdidos em relação ao quanto isso realmente deve ser, é necessário ou não. Eu acho bem complicado, até porque hoje a gente for pensar na questão da educação, eles estão recebendo a formação deles através da internet, né? E então aí já se cria um grande contrassenso, mas digamos, enfim, né, que isso
é um período e que logo as aulas presenciais retomam e tudo, enfim. E essa questão da tecnologia, né? Ela também traz para eles muitas questões assim bem pontuais. Por exemplo, no nosso tempo, você tinha lá uma conversa, sua amiga brigava com você, você ia falar com ela no outro dia. Você às vezes nem ia falando do dia, às vezes você ia falar dali. Hoje não, hoje é bloqueia, hoje de repente passou meia hora, você vai ver uma foto, um story, um vídeo. Então a gente também tem que pensar o quanto isso para eles essa rapidez, não é? Isso também traz para eles um sofrimento muito mais né, uma coisa assim muito rápido, é muito né, líquido a coisa assim, Líquido, que é a não dá geração tempo líquida. não dá tempo de você sabe, de você acalmar aquilo. Você tinha lá brigava lá com a sua amiga ou brigava com o namorado e aí você ia para casa, você dormia. Às vezes nem era no dia seguinte que você ia resolver aquilo, você tinha um tempo para sair daquele emocional, para ir para o racional, né? Até ter um posicionamento mais. Acho que travou de novo, gente. Fábio já volta. Oi, Fábio. Oi, voltou. Ei, Fábio, deve ser muito complicado essa liquidez toda aí, né? Sim, sim. Então, eles até falam também dessa geração mais líquida, de que os relacionamentos são líquidos, de que as conexões são líquidas, de que tudo é. Até a questão de mexer no tablet, no celular, que você vai mexendo, e daí você pergunta o que você entendeu, não entendeu nada, o que você viu, não viu nada. Então, até uma mãe colocou como faz isso diante das relações. E daí eu vejo que as relações também acontecem pela constância. O todo, se você perguntar com quem você está conversando, ele diz: estou conversando com dois, que são os meus melhores amigos. Então, eu acho que esse dia vai Sim, mostrar. acaba que é o grupo, né? É como, né? Não tem como. Você vai ter um grupo mais restrito de amigos, né? Ai, gente, tá travando. Desculpem, viu? Tá travando. Não sei se tá congestionado, aí tá travando tanto de um lado quanto do outro. Nos desculpem aí. A gente não. Desculpa, porque. Mas, então, voltando assim, como fazer com o relacionamento social nesse período? É, estimular, de que busca as pessoas que têm afinidades para conversar. Eu acho que muitos relacionamentos que sobraram, né, desse popular que hoje tem dois, vão ser relações que vão para uma vida, porque ele vai ver a importância do minimalismo, do pouco que é muito, do que Uhum. realmente é importante, de que esse sentimento de pertencer que vai para a rede social, dessa coisa, me marcou na foto, não marcou, então agora na minha amiga, aquela, né, ansiedade, angústia todas dele, vamos mostrar assim, primeiro que não tem onde marcar na foto, porque não tem para onde ir, o que eu espero realmente de uma amizade verdadeira, e então os adolescentes vão começar a olhar para realmente raízes de amizade verdadeiras e não para aquele pertencimento fugaz, de que não traz nada, de que não faz nenhuma construção, e ao contrário, vai trazendo mais angústia e inquietação. É Então, verdade. isso eu vejo que é a questão dos relacionamentos. Que a Kelly tinha perguntado, né? Então, muito do que fica agora de entender também como fazer nessa pandemia, que foi uma coisa que te perguntaram para mim, como eu posso ser firme com esses adolescentes sem que eles entendam que eu estou querendo só brigar, que eu estou querendo ser só autoritária. Gente, em qualquer idade,
eles precisam de segurança. Então, se você vai ter que chamar a atenção por um determinado ponto, chame a atenção, não tenha medo de fazer isso, não fique refém. O que a gente faz esse convite, tanto nessa live quanto da passada, é fazer isso de uma forma amorosa, é fazer isso de uma forma que te aproxime desse adolescente. Mas ele vai precisar em qualquer tempo de limite, mas não cita refém. Por isso que o convite, quando foi, olhe para o seu adolescente interior, olhe para como você gostaria de ser tratado, o que funcionou, o que não funcionou diante dessa comunicação, para que a gente estreite esses caminhos, para que fique mais tranquilo dentro desse tempo mais difícil, aonde da outra vez falaram, e que eu sempre falo das reuniões familiares, aonde é um convite para o resgate das histórias. Então, o que eu errei, o que acertei, e quando eu digo por que eu não bebi, por que eu não fumei, é porque faz um sentido, que também naquele tempo, ou do adolescente, quando eu falo muito da bebida e tal, eu digo, se você se comunicar, se você ensinar esse adolescente a que ele pode ser empoderado também, só na questão verbal, que ele pode ter uma opinião e que ele vai ser respeitado pela opinião dele, que começa dentro de casa, né? E que sim, se a opinião for algo desconexo, a gente vai dizer, ó, isso está fora do contexto. Ele vai conseguir exercer isso no social. E ele vai conseguir dizer e não precisar de vários subterfúgios para entrar neste grupo de uma forma inadequada. Então, diante do POD, diante de todas outras ferramentas, que na nossa época também tinha o cigarro, também tinha bebida, também tinha outras drogas, e cada um fez a sua escolha para fazer essa inserção, ou sem escolhas, e que conseguiu vencer, né? Então, ser este apoio para o adolescente. Então, não se sintam reféns. E eu acho que, mais uma vez, né, você falar, você contar sobre também como foi para você essas questões em relação a quando você esteve exposto a esse tipo de coisa, quando você esteve exposto a álcool, quando você esteve exposto a droga, se foi o caso, como é que foi com você? Porque às vezes, mais uma vez, voltando lá na conversa lá anterior, mas se eu falar que tinha bebida, sim. Se eu falar que, sim, eu experimentei, ou aquilo, aquele outro, eu vou abrir esse espaço para o meu filho. De forma nenhuma. É justamente o contrário. A gente vai criar uma oportunidade, inclusive, desse teu filho falar, caso ele tenha, por exemplo, experimentado, e ele dizer, pois eu também fiz, porque, né, ele vai se sentir à vontade para falar sobre algo que você está colocando que faz parte, porque a gente sabe que faz parte. Então, falar sobre a nossa fraqueza ou falar sobre as situações que, de alguma forma, a gente entende que faz parte desse momento e que pode até ser que a gente tenha feito escolhas ruins, de forma nenhuma vai fazer com que a gente esteja incentivando o nosso filho a fazer determinada coisa. É bem o contrário, né? É até dando a ele um repertório, talvez, de experiências, de, de coisas que nós vivemos e que até colocar, olha, não foram boas escolhas que eu fiz, ou eu conseguia lidar com isso dessa forma ou de outra. Porque é como você falou, se não se fala em nenhum lugar, o grupo que ele estiver participando, se for um grupo bacana, um grupo de boas escolhas, ótimo, mas se não for, que repertório ele tem, né? Digamos, ele e ela, para ter uma decisão que seja uma decisão assertiva para si próprio, né? Uhum, uhum. E que não tem, gente, assim, fórmula mágica, né? Porque muitos pais, quando vai comprar um livro, quando vai fazer um curso de pais, tudo, quando assiste uma live, fica assim, eu queria saber o que eu. Então, amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã dá Todo agora, agora. Acabou 10 horas, eu quero sair daqui e eu já vou colocar ordem nessa casa. Né? Não tem, nem a Exato. E gente, daí eu né? falo, não tem, mas
eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem que filtrar para não se perder. Aí eu volto lá à história da exercício de matemática. Senão você vai aplicando várias coisas e não consegue aplicar o que realmente perpassa pelo teu coração, perpassa pela história da tua família e tem a ver com as tuas situações, sabe? Porque senão eu vejo os pais ficarem errado. Não é nada disso. É para a gente dizer de que existem caminhos. E a gente vai olhar para a nossa história e falar, bom, dentro da minha história, da história da minha família, este caminho combina. Então, só para não ficar inseguros, porque eu não sei se você sente isso, Dani, assim, de que quando busca, os pais falam, ai, mas agora eu não sei o que eu faço. E não é, né? E outra coisa, às vezes a gente também vai viver uma situação que a gente não vai saber como resolver de cara aquilo na hora, né? E a gente pode chegar e falar: olha, eu não sei. A gente vai ter que sentar e conversar e a gente vai ter que pensar. Talvez essa questão seja uma questão que a gente precise pedir ajuda de uma pessoa para poder resolver, mas a gente vai encontrar uma solução, né? É importante isso também. Porque às vezes a gente, e essa coisa de você se permitir dizer, poxa, essa é uma situação séria, isso precisa de um envolvimento maior, nesse momento eu não consigo lidar com isso, eu vejo assim que é um presente que você oferece para o teu filho de dizer, poxa, a vida, nem sempre eu vou ter a resposta para tudo na minha vida, e tá tudo bem. E diante de um problema Uhum. sério, muitas vezes eu preciso de mobilizar outras pessoas, eu preciso, às vezes, não depende só de mim para resolver esse problema, porque a vida é assim, não É. é? Então, não, deixa comigo que eu resolvo. Calma, o que eu puder, realmente eu vou resolver. Mas se não tiver totalmente ao meu alcance, né, eu acho que tudo isso é bagagem que a gente vai oferecendo para os filhos também. De que a gente quer acertar, mas que muitas vezes esse acerto não depende só de nós. E que buscar ajuda de outras pessoas também faz parte de chegar a uma solução, que é muitas vezes isso que eles lá mais para frente eles vão viver, né? E como disse você, vai se tornar uma aprendizagem de saber o momento de pedir ajuda, que é um exercício que o adolescente tem que fazer, ele tem que saber pedir ajuda, porque eles são muito donos de si, ou se acham donos de Uhum. si. Eu sei tudo, eu falo que é o síndrome do superpoder. Eu posso, eu faço, eu aconteço, e vocês não sabem nada. Então, quando a gente mostra, dentro das nossas situações enquanto adulto, que a gente erra, que a gente pede ajuda, a gente mostra que ele pode pedir ajuda. E que a gente não é super poderoso. Até porque eu digo, ser super poderoso não deve ser uma coisa boa. Não deve ser sempre É. bom você ter uma capa, né? E ficar resolvendo Não, tudo. Eu quero. às vezes a gente, sim, às vezes a gente gostaria, né, de ter assim um poder assim, né, momentâneo ali, mas eu acho que tira muita oportunidade de você aprender também com o outro, né? Porque quando você tem um superpoder, você chega e você já coloca ali um limite, não é? E quando você não tem, você pode dividir, a gente pode dividir as nossas habilidades, aquilo que eu sei fazer melhor, com aquilo que você sabe que de repente é o que eu não sei, porque às vezes a gente tem nos filhos habilidades e questões da personalidade que a gente pensa, ai, como eu queria ser igual, como eu queria ser Aham. isso também, não é? Então você é uma comunhão ali de virtudes, de fraquezas, não é? E que em algum momento você, como pai, como mãe, precisa, lógico, se posicionar. Em algum momento você vai dizer: não, espera, isso que você quer fazer, o que você está fazendo, como você falou, está fora do contexto, não é? Uhum. Dentro do que a gente acredita, não dá. Mas em outros momentos, né, essas resoluções, quando elas acontecem assim na base ali da nossa família, é muito melhor, fica muito mais fortalecido, né? Legitimado.
Exato, exato. E buscar, eles precisam entender de que dentro da casa deles é esse ninho amoroso, esse ninho de acolhimento, esse ninho de que, ixi, minha mãe vai ficar brava. Eu lembro uma vez, um, um adolescente, ele bateu o carro e ele pensou, vou ligar para quem, né? Porque se eu ligar agora para minha mãe, ela vai ficar muito brava. Mas ela lembrou que sempre que ela dizia isso, se você fizer alguma coisa errada, você sempre conte comigo. Nós vamos dar um jeito de resolver. E na hora, ele na delegacia, não sei o que, liga para minha mãe. Ligou e falou, tô na delegacia. Essa mãe foi genial. O menino tinha 18 anos, ela disse assim, estou indo para aí aonde você tá. E ela foi. E ela foi, resolveu o problema, né? Se tinha vítima, não tinha vítima, resolveu. Chegou em casa, ela falou, agora a gente vai conversar. Agora você vai ficar sem Eu fui carro, política. né? Então ela foi firme e gentil. Ela deu a segurança a vida inteira para ele de que a gente vai resolver junto. E ela foi lá e ajudou ele a resolver junto. Se tivesse consequências, ele ser responsabilizado e tal. Mas chegou em casa, ela falou, pois é, você bebeu, você dirigiu, então, como consequência, você vai ficar sem o carro. Porque eu acho que você ainda não tem maturidade de dirigir. Por mais que você esteja legitimado com uma carteira. Então, eu achei que ela foi sensacional. Porque daí, assim, então passou a mão na cabeça, daí ele vai fazer isso mais vezes. Ou, não. Ela deu o apoio que ele precisava no momento difícil. Ele já sabia para quem ligar, que era para ela, que ela validava isso, mas depois houve a consequência, ele ficou um Sim, ano sem pegar o carro, porque sim. ela disse, eu preciso sentir que você tem a maturidade necessária para entender de que não foi só essa batida, poderia, enfim, ter envolvido pessoas e tudo isso. Então, eu acho que é isso quando a gente fala de colo, dessa conexão amorosa mesmo com o filho, é de mostrar de que ele pode, mas que vai ter uma consequência muitas É. vezes. Para E que na hora do problema eu tenho que ser racional, né? Eu tenho que acionar o meu modo de sobrevivência e eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver isso. Eu vou resolver. Aqui aconteceu isso. Não. Depois eu vou fazer uma análise realmente dessa situação, porque se eu chegar na hora e, né, e já brigar e não sei o que, né, aí é realmente você às vezes até perde futuramente a oportunidade de que esse teu filho num outro momento, né, que lógico que você espera que não aconteça, mas que diante de uma outra dificuldade ele diga, não vou procurar porque eu não vou, né, não vou receber ali, mesmo que eu saiba que eu tenha feito alguma coisa errada, eu não vou ter o aval dessa, né, da minha mãe, do meu pai, enfim, diante disso, que eu acho que isso é uma coisa bastante triste, né? Porque você perde esse elo, né? Por mais que a pessoa tenha feito alguma coisa muito errada, que vai ser responsabilizada disso, né? Mas você saber que o teu pai e a tua mãe, de alguma forma, vão estar nesse momento para te orientar. Nem que seja para te dar um puxão de orelha, mas que você pode Exato. acionar, né? É, é, até teve uma mãe ali que colocou essa coisa de confiança. Se a gente pensar, reportar isso para esse tempo de pandemia, muitas vezes as mães dizem, como eu faço, né, em relação às atividades escolares, eu deixo e confio, aí eu volto à live passada e digo, você pode confiar, mas você monitora se a É, coisa está acontecendo ou não está acontecendo. Há pouco eu liguei para a Dani, e a Dani falou, tô ajudando meu filho a fazer uma síntese aqui e tal. Então, esse é o apoio, ele sabe que pode contar. Você podia é, dizer, poxa, agora são 8 da noite, eu não vou te ajudar, não vai resolver, você tinha que ter feito. E não é isso, né? é, Então tá, vamos sentar, eu vou estar aqui. O que eu posso te ajudar? Como é que a gente é, pode resolver isso junto? Então, quando também fala dessa questão da confiança, sim, o adolescente precisa de confiança, até o ponto que, peraí, perdeu a é. confiança. É verdade. E depois, assim, sempre é um momento de você estar próximo do teu filho, né? De você ouvir alguma coisa que o teu filho tem para te dizer, às vezes ali nas entrelinhas, de você perceber, por exemplo, eu percebi que ele estava super cansado, né? E daí ele escreveu o texto, a gente foi revisando e eu também estava cansada. Aí eu disse para ele: "Você tem que entregar isso amanhã?" Ele falou: "Não, eu só tenho que entregar isso sábado." Eu falei: "Então, vamos colocar esse texto para dormir."
porque tem algumas coisas que eu acho que você tem que ajustar. Eu também não estou conseguindo te ajudar agora, e ele também não. Você viu assim que ele estava bem cansado. Eu falei, amanhã a gente senta e faz isso juntos, porque realmente agora acho que não está funcionando nem para mim nem para você. Mas eu me sinto assim, nossa, eu fico pensando, nossa, ele me chamou para me ajudar na tarefa. Eu fico muito feliz assim com essas coisas, né? E lógico que nessa hora eu podia chegar e podia dizer assim, quer saber? Faça você, olha só, você já tem 18 anos, vai lá e se vira. Não, poxa, gente, não é? Vamos dar esse colo. Fábio tá acabando, Fábio! Tem 50 segundos. Mais uma vez, voou o tempo, Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza que se você disser que sim, a gente quer de novo, tá bom? Claro, claro, porque assim, eu queria agradecer tantas pessoas queridas, Cíndia, a Kelly, a Fábio, todas as pessoas que entraram, o Alexandre, tantas pessoas queridas.